Olá amigos do vlog do Zek! Hoje com a Canon EF70-200 F4L IS USM, que é nada menos nada mais que a terceira EF70-200 que a gente vê aqui no vlog do Zek. Pois é, essa daqui apresentada lá em 2006, ela é uma atualização aí a 70-200 F4 lá de 1999 com o estabilizador, que vem aí completar a linha 70-200 da Canon, que conta com 4 modelos hoje na linha, duas com F4 com estabilizador e sem estabilizador e duas F2.8 topo de linha com stop a mais de vantagem também com estabilizador e sem estabilizador. A com estabilizador que a gente já viu aqui na modelo 2 e a F4 sem estabilizador que a gente já viu lá atrás em 2012. Hoje eu vou mostrar para vocês a 70-200 F4 com estabilizador para ver aí o que ela faz aqui no kit da Nikon, que tem 4 objetivas, 4 opções para vocês, como ela se compara à minha 70-200 F2.8, eu que tenho a versão 2 estabilizada, e hoje é o que a gente vai ver aqui no vlog do Zé. Então vamos lá, essa daqui que é uma legítima série L aí, então vocês têm aí uma telefoto branca com o kit completo que vai ali com o parasol e também com a sacolinha para transporte, não é aquele case de zíper, e essa daqui é a 70-200 que eu vou pegar aqui na mão, a versão F4, com o Image Stabilizer aqui é a principal diferença desse modelo que eu vou mostrar para vocês hoje. E a primeira coisa que a gente nota é que ela é virtualmente do mesmo tamanho da F4L tradicional que a gente viu, aquela lá sem S. Em 17 cm por 8, essa daqui ela cresce aí 55 gramas em 760 gramas, que é o grande destaque em comparação aí a linha F8. Eu já vou mostrar para vocês a versão F8, que é o grande motivo de ter colocado a F4. Essa daqui é aquela grandona F2.8 LS que todo mundo tem o desejo aí de ter. Isso é até você pegar ela na mão que você vê que ela é um trambolho para carregar, enquanto a F4, olha só a espessura aqui do tubo, ela é muito menor, esse stop aí de diferença. Aqui a 70-200 F2.8, ela coloca uma objetiva de 20 cm por 9 contra 17 por 8, é muito mais fácil de carregar e essa daqui também é muito mais leve, na metade do peso daquela lá. Mas de qualquer maneira, ela é legitimamente uma 70-200L, com a mesma operação, mesma ordem aqui dos anéis, que é o topo de linha aí da Canon, que é um corpo aqui totalmente feito de metal. Esse daqui F4L com estabilizador ganhou o Header Sealing, é também uma diferença aí a F4 tradicional, mas você tem aqui um corpo de operação extremamente suave. Este extremamente suave que me parece aí que eu falo da boca pra fora, mas não, vindo agora aí de 3 reviews que a gente teve de Nikon, cara, os anéis da série L são realmente o motivo aí deles serem os líderes no mercado. Quando você pega esse objetivo na mão, a diferença de torque que eu tenho que fazer para movimentar, o que é o torque? A força que você vai ter que fazer aqui para movimentar de um ponto a outro é muito suave. Eu comparei lá no blog do Zek como praticamente deslizar um smartphone. Se eu vier aqui com o meu dedo, olha, eu consigo deslizar isso aqui só com um dedo, de tão suave que é esse anel de zoom. E ela tá assim desde que eu tirei da caixa. O pessoal da Nikon tem reclamado que eu tô falando mal da Nikon. Não é que eu tô falando mal da Nikon, mas as objetivas delas, a maioria delas, eu só tive isso em uma objetiva que foi a 58 f1.4G. Todas as outras elas vão amaciando, né? Elas ficam suaves depois de um tempo. Mas a Canon não, assim que eu tirei da caixa a F4 aqui, L e S, extremamente suave. A mesma coisa lá pro foco lá da frente. Vocês também conseguem ver que elas têm virtualmente a mesma diferença aí do caminho que ela percorre aqui no seu anel de zoom, que ele é em 90 graus, né? Você consegue ver que ele é bem rápido aqui do 70 ao 200, e a mesma coisa lá do infinito até o foco mínimo de 1,20 m. Você consegue ver aqui que são 150 graus, é muito fácil de usar. E é isso daqui, a 70-200 F4 não traz nada de novidade a linha, a não ser estabilizador que eu já vou montar lá no corpo. Eu vou pegar aqui a nossa 7D para falar aí do foco automático, que é do tipo USM Ring Type, e também da novidade aí lá de 2006, que é a terceira geração do módulo estabilizador aqui na F4 70-200. Só a gente montar a bolinha branca, bolinha vermelha com bolinha vermelha, girar. Essa daqui é a 70-200, olha o tamanho que fica. Vou montar também aqui o HUD que vem incluído na caixa, o ET74. Vocês conseguem ver que apesar dela ser uma versão F4, ela é muito mais leve de carregar no braço, ela não é pequena, tá? Então essa daqui não é o objetivo que eu vou recomendar aí pro pessoal que vai passear com a família, apesar que se você carrega a 70-200 F2.8, ó, é muito mais fácil de carregar. Ela não vem nem com o pad tripé aqui, que ele é o A2W, não vem nem com o pad de tripé porque ela equilibra muito bem, eu estou colocando só aqui no meu indicador, equilibra muito bem com o corpo. E eu vou montar também a nossa 70-200 F2.8 na minha 6D, porque eu quero mostrar as diferenças, principalmente de barulho que faz aqui na F4. Então deixa eu pegar aqui, colocar direitinho as coisas para não cair.
montar o vermelhinho, peraí que precisa tirar a tampa, né, gente? Tirar a tampa aqui da minha 6D com a 70-200, e aqui a gente tem a 6D com a 70-200 f2.8 e a 7D com a 70-200 f4. Deixa eu montar também o HUD. Vou montar o HUD aqui da nossa 70-200 f2.8. Ó, esse daqui é parte aí do kit 70-200 topo de linha da Canon que a gente vai ver hoje aqui no vlog do Zek. A 70-200 f4, que ela é uma legítima 70-200, apesar aí do preço um pouquinho mais em conta, em $1.200. Ela começa com um sistema de foco USM Ring Type, que é absolutamente instantâneo e rápido, né? É aquele motor que você tem dois anéis que eles vão fazer pulsos de energia entre eles, e aí ela faz o movimento, né? Não tem engrenagem, então ela é extremamente suave e rápido. Ele vai lá do foco mínimo de 1,20 m, que é o suficiente aí para você fazer o efeito bokeh, até o infinito num piscar de olhos. E aqui com a 7D Mark II eu consegui sequências inteiras aí de animais em movimento, pássaros em voo. É muito bacana para fotografar. Uma diferença, o pessoal que já me pergunta aí com a diferença da f2.8, eu senti sim que essa f2.8, essa daqui que é uma objetiva lá de 2010, um modelo mais novo, a Canon otimizou os algoritmos de foco, então ela é um pouquinho mais rápida, principalmente em objetos estáticos, como paisagens. Eu senti que a 70-200 f2.8 ela trava mais rápido do que aqui a f4, e pode fazer diferença. Não estou falando que a f4 é ruim, mas pode fazer diferença se você depende só disso. Testem antes de comprá-la, eu senti essa diferença. E o grande destaque aqui da 70-200 f4 é esse módulo estabilizador, o módulo taxado aí em 4 stops, que vai ajudar tanto aqui para quem está fazendo paisagem, né? Essa aqui que é uma abertura f4, ela não é aí das maiores, né? Não é tão grande assim. Ele vai ajudar eu conseguir exposições até 1/15 em 200mm, que é quase um milagre aí. Se você manter a sua postura, ela ajuda bastante. Uma coisa que eu não gostei desse estabilizador, vamos ligar aqui a minha câmera, é que eu achei ele bem barulhento comparado com a versão aqui f2.8. Vou mostrar pra vocês, essa aqui é a 70-200. Olha o barulho do módulo que ele faz. Ouviram? É um clique alto aí, e quando ele está em movimento, ó, eu vou deixar ele em movimento, ele faz tipo um grunhido do lado de dentro que eu nunca tinha escutado num MF. Eu vou ligar aqui a minha 6D que está aqui no meu colo. Essa daqui é a 6D, ela é muito... Como é que eu vou orientar aqui para eu pegar as duas? Deixa eu pegar a 6D com o meu braço direito, que ele é mais forte. Olha o barulho que faz a 6D com o módulo. Deixa eu ver se ele tá ligado. Não, deixa eu ligar aqui. Olha o barulho que faz a 70-200 f2.8. Vocês devem ter escutado mais o avião que passou agora do que a lente. Olha o barulho que faz. E a f4. Então essa é a diferença que eu vi nesse módulo. Vocês estão ouvindo aí, não é tão problemático assim, mas é uma diferença que eu vi aqui no módulo. E outro problema que eu tive é que lá na versão F4 sem estabilizador, eu falei para vocês não usarem aquela objetiva, por exemplo, em corpos de alta densidade como o crop, porque ele tirava aí um pouco daquele aval psicológico que a gente tem quando tem um estabilizador, de sair fotografando aí sem pensar na velocidade do obturador. E eu fiz a mesma coisa aqui na minha 7D Mark II, e eu tive mais fotos borradas do que eu gostaria. Então ele não te dá aí esse aval para você fotografar que nem um maníaco. Sempre pensem na velocidade do obturador, considerando aí a nitidez desses sensores de altíssima densidade que a gente tem hoje, que se você levar em conta aquela regra que a gente tinha antes de usar 1/a distância focal para não ter as fotos tremidas, ele não está valendo mais faz um tempinho aí, quando as câmeras começaram a ficar com sensor de alta densidade, né? São muitos pontos em um espaço menor, então qualquer movimentozinho aqui você vai ter fotos borradas, e foi o que aconteceu, mesmo aqui na versão F4 com o estabilizador, aqui na 7D Mark II. E gente, é isso, um corpo novo aqui que tem o Weather Sealing, ela tem a borracha de proteção aqui atrás, a Canon declara o Weather Resistant, né, em todos esses anéis. É bacana aqui com a nossa 7D Mark II para você fotografar aí montanha, fazer trilha, sair na chuva. É a versão aqui 70-200 f4, que é isso aqui que eu tenho para mostrar para vocês. Olha só a força que eu faço, eu consigo equilibrar aqui na minha 7D, não tem nenhum problema eu ficar fazendo isso aqui com mount, porque é um kit muito bem equilibrado aqui. Eu acho que é 1 kg de câmera com 760 gramas de objetiva. Quando a gente pega aqui a nossa 70D com a 6D, eu já não pensaria em fazer isso, porque ó, a 6D
com a 70-200 2.8, vem inclusive com o pé aqui, ela é muito mais pesada e a grande diferença para quem está trabalhando. Essa daqui é a F4, ao tamanho dela, bem mais fácil de usar e você tem mesmo a construção aí de tubo de metal, estabilizador, foco rápido e weather sealing, e aqui é a F2.8 na 6D, muito mais rápido, 70-200 topo de linha aí da Canon. Quais seriam as diferenças para a gente justificar a compra da 70-200 F4 aqui, L e S USM do vlog do Zec? A Canon que apresentou a 70-200 F4 LS USM lá em 2006 como alternativa estabilizada a Vintage F4 100 IS de 1999 e aproveitou para fazer melhorias aí no projeto, adicionando weather sealing e peças óticas, além do módulo Image Stabilizer. Essa versão que conta agora com 20 elementos em 15 grupos, 4 a mais que a F4L antiga e 3 a menos que a top F2.8 LS2 USM, e mantém as duas peças UD Ultra Low Dispersion e principalmente o vidro de fluorite natural para controle praticamente total de aberrações cromáticas no Range Zone. Temos aqui uma 270 legítima L, resolução impecável de ponta a ponta do quadro todo, praticamente nenhuma linha colorida nas bordas independentes da abertura e cores equilibradas com o resto da linha, também devido aí a um remanejamento das peças citados pela Canon. As únicas reclamações vão para os comparações lado a lado, coisa que eu não apoio tanto aqui no canal, mas eu faço para tirar de vez a dúvida de vocês entre qual objetivo a comprar, e o resultado é óbvio. A F4LS mostra uma vinheta mais acentuada que a F2.8L em F4, já que a objetiva grande está com stop fechada, e infelizmente o bokeh da objetiva maior também é mais suave nas aberturas máximas aí, tanto também a F4, sendo mais indicada para retratos e outras situações com baixa profundidade de campo. Quando chegamos perto demais, as coisas pioram um pouco e há um vazamento de luz em elementos de alto contraste exclusivamente na distância mínima de 1,20 m. Neste caso é melhor fechar mesmo a abertura para melhorar os detalhes e a aparência geral do quadro, mesmo porque a profundidade de campo será tão curta que praticamente nada estará em foco. Não estamos falando de uma objetiva macro 1 para 1 com sistema float, então é de esperar que no foco tão próximo as coisas piorem nesta zona. A abertura serve mesmo para controlar a exposição e a profundidade de campo, uma vez que não há diferença na resolução quando o f-stop desce. O f8 é ideal para performance máxima de acordo com o MTF Chart, porém as outras aberturas farão o mesmo em termos de resolução. Distorção geométrica é praticamente invisível no dia a dia e pode ser corrigida via software se acontecer. Pelo menos nas fotografias de paisagem e retrato que eu fiz, não dá para ver. O problema mesmo está na vinheta acentuada e no bokeh, que eu gostaria que fosse um pouquinho mais suave a partir dos 3 metros do sujeito para retratos com fundo desfocado. Vi tanto em fotos isoladas quanto comparadas lado a lado algumas linhas mais fortes como os tubos de neon em galhos de árvores e plantas no background, que primes especializados para isso e a top f2.8L2 e SUSM não mostram. Você precisa ficar bem perto do sujeito, de 2 metros para baixo, para o desfoque ficar super suave aqui na F4L com o estabilizador. Mas não chega a ser um defeito para não recomendá-la, é apenas uma resposta para quem pergunta quais são as diferenças entre as F4 e F2.8L, já que a Canon oferece na linha. Enfim, uma objetiva praticamente perfeita da Canon, sem muito o que reclamar aqui do vlog do Zec da Canon F70-200 F4L e SUSM, que é um objetivo que vocês pediram e que eu estou ainda um pouquinho em cima do muro se eu posso recomendá-la, porque a gente tem essa linha tão extensa aí da Canon. O que acontece é o seguinte, lá na 70-200 F4 sem estabilizador, que eu testei aqui no hemisfério sul, eu fui para a Argentina fotografar o Perito Moreno, aquela geleira. Eu me diverti, foi sensacional as fotos que eu fiz, mas eu senti falta aí do estabilizador, porque eu sempre ficava pensando no cantinho da cabeça, eu tenho que deixar o estabilizador rápido para não deixar as fotos borrarem. E eu consegui aí aumentar o ISO bastante lá em ISO 1600 para um fim de tarde. Eu sei que não era o ideal, então naquele objetivo eu fiquei com o pé atrás da orelha pensando, puxa, com a pulga atrás da orelha, um pé atrás pensando, puxa, eu preciso deixar o estabilizador, faz falta o estabilizador, eu tenho que deixar o obturador rápido. Quando eu comprei essa daqui F4LS com o SM, ela era uma alternativa à minha F2.8 por causa do tamanho, e eu fui lá com depender do estabilizador para fazer as fotos, mesmo em 1/125, 1/200, que não é tão devagar aí, e mesmo assim elas saíram tremidas. Então esse aval psicológico que o estabilizador compra não funcionou para mim, apesar de, lógico, quando eu me segurei e fiz a posição que eu deveria, ela segurou bem aí em 1/15. O problema,
Por que eu tô contando essa história toda? É que o F4 custa $599 com rebate agora da Canon, né? Ela custa geralmente 649. Essa daqui é 1.250 ou 1.200 com o rebate. E cara, eu acho caro demais para você ter aí o aval do estabilizador, que ele vai, lógico, eu não tenho como convencer vocês se vocês estão fazendo vídeo, dependem do estabilizador. Essa daqui é objetiva para vocês, ela é leve e fácil de usar, bem melhor do que a f2.8. Mas por 200, pelo dobro do preço, que vai dar aí quase $600, eu recomendo comprar um tripé. Então fica difícil recomendar essa objetiva daqui. A performance ótica é sensacional para quem precisa de nitidez em paisagens, mas de novo, quando você compara a f2.8L, que é aqui o topo da gama, que essa daqui já custa aí quase $2.000, ela está agora por $1.999 com o rebate da Canon. A performance ótica é ainda melhor em consideração aí ao desfoque, né? Então se você faz retratos em muita profundidade de campo curta, essa daqui consegue ter uma suavidade notável no bokeh, que essa daqui não teve. Também essa daqui tem 3 elementos a mais, essa daqui não tem. Então, para o que a Canon está oferecendo aí, a F4L e a S8M funcionam. Se eu recomendo, considerando o que a gente tem na linha hoje, cara, sinceramente não, né? Quando eu chego aqui no final do vlog eu faço a recomendação pra vocês. Se fosse pra comprar hoje, eu compraria a F4L USM sem o estabilizador. Gastaria aí $599 na mesma objetiva, que ela vai ter aí o foco rápido e a mesma performance ótica, que ela não tem o Edersiri, né? Uma grande diferença aqui também. E compraria um tripé, né? Um tripé de $200 já é um tripé exorbitante do que pagar no estabilizador. Mas enfim, é a minha opinião aqui do vlog do Zek, da Canon EF6200, F4L e S USM, que eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão assistindo, um abraço muito especial pro Rafinha lá de Florianópolis, que ele que me levou a fazer essas fotos aqui em Santa Catarina. A gente foi até São Joaquim e Urubici, vimos lá todo aqueles tipos de montanha, paisagem, foi lá que eu fiz essas fotos. E também todo mundo que está assinando aqui o vlog do Zek, muito obrigado pelo apoio de vocês. Quero saber o que mais vocês querem ver. Essa daqui é uma objetiva pedida por vocês, a 7D Mark II é uma câmera pedida por vocês, e depois essas daqui eu não sei mais o que colocar no kit. Talvez a gente veja aí a 1635 F4 com estabilizador e a 815 ficha aéreo, eu também quero ver com abertura F4. Mas enfim, o vlog é pra vocês. Um abraço pra todo mundo, nós estamos sociáveis lá via Facebook. Vocês estão assistindo o vídeo aqui no YouTube, deixem comentários pedindo o que vocês querem ver. Eu estou também no Instagram para vocês verem para o que servem as objetivas, o Twitter, o Snapchat e é só. E o vlog do Zek, o blog do Zek, é verdade, tem o artigo lá que vocês conseguem ver lado a lado essas comparações que eu falei aqui no canal, e também o Tumblr com o Pixel Pip com o crop 1280 por 1280 para vocês verem qualidade de imagem. E é isso, 70-200 é uma objetiva que eu gostei, mas eu não vou recomendar. Ela é cara demais, eu ficaria com o F4 com o estabilizador. Sem o estabilizador e com um tripé. Enfim, essa é a minha opinião. O beijo, o abraço, o humor de sempre.